Bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Oi, Sérgio, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Graças a Deus, bem. Maravilha. Pessoal, a Andrea deve entrar em seguida, tá? Ela tinha um outro compromisso, e a gente vai começando, né? Já está no horário, são 11 horas. Eu acho que uma boa forma da gente abrir o dia, o tema hoje é CRM, né? A gente está na primeira live do lançamento, do pré-lançamento, na verdade, ainda não está nas livrarias, mas já está à venda no site da editora, do volume 3 da série Experiências que Deixam Marcas, né? Então, o terceiro volume vai tratar de CRM e a gente vai bater um papo hoje, que a gente espera seja bem rico e agregue aí para todos que estão participando. Vocês fiquem à vontade, tenha a possibilidade aí do chat e das perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum tema para a gente discutir aqui na mesa, né, entre aspas, a gente agradece aí e vamos ter o prazer de responder as perguntas de vocês. Tá bom? Mas como eu estava falando, para iniciar, talvez uma boa forma seja pedir para o Alex e para o Rodrigo se apresentarem, e até isso vai dando um tempo para a Andrea chegar, e aí quando ela entrar na sessão, a gente pede para ela se apresentar também, e aí já começamos o nosso bate-papo, tá bom? Alex, conta um pouquinho aí sobre você, CRM Day, etc. Bacana. Bom dia, pessoal, mais uma vez, Sérgio e Rodrigo, prazer estar digamos assim, nessa mesa virtual aqui com vocês. Eu, assim, sou apaixonado por esse tema que é CRM, inclusive algumas pessoas que eu estou vendo aqui na live, eu sei que costumam acompanhar os nossos conteúdos que a gente costuma fazer periodicamente aqui sobre CRM, que é parte não só da minha missão pessoal aqui, mas da nossa empresa. A gente tem como missão, de certa forma, ajudar as empresas a trabalhar a cultura de CRM nos seus negócios. Então, eu sou cofundador da CRM Day, que é uma empresa de consultoria e educação nessa área de CRM. Consultoria tanto com um viés, digamos assim, mais ligado à tecnologia, fazendo implementação e sustentação de tecnologia para CRM, não só para CRM voltado para vendas, mas CRM de uma maneira bem holística mesmo, sabe? Integrando vendas, marketing, atendimento. Então, a gente tem times que fazem esse processo de implementação de tecnologia, mas a gente também tem ajudado na própria definição estratégica, na implementação dos processos que estão ligados nesse contexto de CRM, né? Para cumprir essa nossa missão, esse nosso propósito de certa forma, educar o mercado, a gente também faz formações nessa área, tanto de profissionais que estão buscando atuar nessa área de CRM, mas também, muitas vezes, a própria capacitação para as empresas que estão aderindo aí à tecnologia, buscando implementar suas estratégias. Então, um pouco do que eu tenho feito aí ao longo dos últimos anos. A gente tem atendido clientes tanto aí no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos, nessa área de CRM. Prazer estar com vocês. Bom dia, Andréa. Bom dia, desculpa o atraso, estava saindo de uma aula. Acabou às 11 horas, vim correndo. Que bacana, Alex, muito, muito legal. Eu não me apresentei, mas já pegando o gancho do Alex, nós já tivemos trabalhos e projetos juntos, aí eu e o Alex, eu numa determinada época da minha vida, morei no Rio, 15 anos, e a gente trabalhou junto num projeto na OAB do Rio de Janeiro, bem bacana, e depois nos reencontramos aí ao longo da carreira, mas bem legal a tua história, Alex. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas você falou ali dos Estados Unidos. O Alex está lá, tá? Não está aqui no Brasil, mas ele é brasileiro, paulista, e vem com frequência ao Brasil também, e vai agregar bastante aí. É um cara que conhece muito aí de CRM, tá bom? Rodrigo, vou dar deferência para a Andrea, né? Primeiro as damas, depois você se apresenta, tá bom? Mais do que justo, perfeito. Tudo bem, não seria necessário, mas agradeço. Estou com uma gripe horrível, gente, hoje. Acho que eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo também está naqueles dias, né? Péssimo da gripe. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andrea Nacarate Mello, sou engenheira de alimentos, fiz Unicamp, trabalhei 3 anos na área
de engenharia, mudei para marketing, estou há 30 anos, apaixonada, passei por grandes empresas, Unilever, 15 anos, Mondelez 4, Samsung 6, os últimos 3 anos estou com a minha consultoria de marketing, comecei a escrever sobre CX, CRM, né? Estamos aí no 3º livro, estamos hoje aqui com os coautores, né, do volume 3 de CRM, e também dou aulas na SPM, de CX e de CRM. É isso. Acho que é isso, rapidamente. Perfeito, André. E nós 4, como coautores aqui, vamos tentar criar esse clima bacana aqui e trazer um pouco do conteúdo do livro, que é muito rico, tá? Quem não teve oportunidade de ler ou ter acesso aos primeiros 2 volumes da série, é muito bacana, né? É uma leitura mais fácil, páginas coloridas, com ilustrações. Então, fazendo já uma propagandinha do livro, vale a pena vocês conferirem. Quem tem, eles tratam mais de CX, os 2 primeiros, e esse CRM está dentro de CX, é claro, mas esse é mais focado nesse assunto, tá bom? Rodrigo, você pode se apresentar, por favor? Claro que sim. Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todos da mesa, bom dia à audiência. Prazer muito grande estar aqui com vocês e um prazer muito grande ter participado desse projeto, né, desse último livro. A gente já participou do 2º também, mas assim, esse também nos deixa muito, muito felizes e achando que é uma contribuição bastante importante para esse momento que a gente está vivendo. A minha experiência quase que todinha vem do mercado de consultoria e do mercado publicitário. Trabalhei 10 anos numa empresa de consultoria e os últimos quase 30 no mercado publicitário. Fui sócio de algumas agências, fui sócio da FNASCA, fiquei lá 16 anos, FNASCA Sat&Sat, fui sócio da MAP PBDO, fiquei lá 7 anos também. Mais recentemente fui CEO da Isobar, uma empresa do Grupo Dentsu, e há 1 ano e meio atrás eu me juntei a uma consultoria digital espanhola chamada Multiplica e trouxe a marca aqui para o Brasil, e a gente tem feito alguns trabalhos muito interessantes ligados a CRM, né? Então, fiquei muito, muito feliz de poder participar dessa mesa e compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência que eu tenho vivido nos últimos anos. Que bacana. Experiências complementares aí, né, pessoal? Dá para ver que a mesa tem uma densidade aí de conhecimento, experiências bem bacana. Eu não me apresentei, eu só falei da relação com o Alex ali. O meu viés é mais tecnológico, a minha formação é de informática, mas ao longo da carreira fui migrando para atendimento, marketing, etc. Primeiro projeto com CRM lá 20 anos atrás, mais de 20 anos, né, no início dos anos 2000, na Claro, e depois vim trabalhando com CRM ao longo desse tempo todo, né, de várias formas. Hoje eu dou aula também, como o Alex e a Andrea também na SPM, nos cursos de Customer Experience e CRM, e também trabalho na Cristal Comunicação, que é uma empresa de marketing e publicidade de São Paulo, tá? E tenho a minha empresa de consultoria também, isso segue sempre, né, como uma via paralela aí, tá bom? Eu acho que vamos começar, né, pessoal? Vamos tratar um pouquinho dos assuntos do livro e o que a gente propôs aí para o dia. Para começar, assim, eu acho que deve ter, eu não sei exatamente o perfil exato do público, mas eu acho que talvez um ponto de partida seria legal a gente dar uma conceituada no que é CRM hoje, tá? Eu falei agora que eu fiz um projeto lá há 20 anos atrás e naquele momento CRM ainda era sistemas muito caros, grandes, rodando em máquinas pesadas, então poucas empresas podiam fazer, e era um conceito muito amplo, né? Quase filosófico, né? Tinha a vertente tecnológica, sem dúvida, sempre teve, mas tinha essa coisa talvez mais parecido com o CX hoje, né? Com a experiência do cliente, uma coisa mais de filosofia. E me parece, eu não sei o que vocês acham, talvez vocês concordem ou não, isso até é um bom ponto para a gente discutir, que aos poucos, com o passar dos anos, tende-se a falar mais em CRM como um sistema, como uma solução de software. Eu não sei se vocês concordam ou não, se realmente estamos nesse momento, nesse ponto, ou se estamos no meio do caminho aí. O que vocês acham? Eu acho que tem essa tendência, mas é uma tendência
digamos assim, equivocada, né? Porque Sim. o CRM não é sinônimo de tecnologia, de software, né? Nem é sinônimo de banco de dados, né? O CRM, ele é um pouco de tudo, inclusive a estratégia, né? Semana passada, eu e o Sérgio, a gente esteve numa empresa no Sul, com um workshop e toda uma palestra para a equipe de vendas para desmistificar essa questão, né, de que CRM é um banco de dados que dá trabalho, não. Tem uma série de insights que podem ser extraídos dali para aplicação, inclusive para ajudar a segmentar o cliente, atingir metas de negócio, né? Então, o CRM é uma inteligência, né, que tem tudo ali, né? É processo, são dados de clientes, tecnologia, enfim. Você sabe que a gente está nesse mercado, sei lá, pelo menos mais de 15 anos, e lá atrás eu acho que de fato tinha esse conceito muito mais forte em entender CRM como conceito mesmo, como filosofia, que na minha visão é como a gente deve olhar CRM como algo que precisa integrar todos os processos da empresa para, no final do dia, a gente poder tratar bem a relação com o cliente, poder extrair valor e gerar valor para o cliente a partir daí. Mas hoje, assim, a percepção que eu tenho, e eu acho que está sendo muito puxado pelo volume de ferramentas, de sistemas que foi colocado no mercado. Eu até costumo brincar, assim, que eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Gremlins, lá da década de 80, que CRM está como o filme, pinga água e brota, né, ferramentas. O que, por um lado, é bom, porque as empresas vão a ter mais oferta de ferramenta, mas, por um outro lado, aumenta também o desafio e traz diretamente essa sensação que CRM é só sistema, né? Eu falo que CRM, a parte de sistema, ela é um aspecto importante, mas a gente precisa levar em consideração principalmente os processos, quer dizer, a estratégia e também como que as pessoas vão atuar no entorno desse contexto, né? Então, a gente lidando com consultoria, vê todo dia assim, estamos precisando colocar CRM na empresa, mas quando a gente vai fazer algumas perguntas, o CRM é só a ferramenta e muitas vezes a ferramenta para vendas. Assim, as pessoas nem se dão conta que CRM vai além de vendas. Então, se você, por exemplo, perguntar para um profissional de marketing, ele vai responder CRM como sendo banco de dados, como DBM, como que eu vou extrair, eu vou analisar os dados. Se você pergunta para um profissional, um gestor de vendas, não, CRM é algo para eu controlar meu pipeline, meu funil de vendas. Por outro lado, se você for perguntar para uma pessoa de atendimento, não, CRM é algo que vai facilitar aqui a gestão do meu pós-venda, né, do saque. Então, cada um consegue olhar a sua parte, mas eu vejo que também, e aí já provocando e talvez puxando para o Rodrigo também complementar, eu acho que falta essa visão mais integrada hoje, trazendo não só o conceito, mas como que as ferramentas também podem sustentar de forma integrada esse conceito, um pouco como eu tenho visto. Legal. Assim, se a gente olhar o objetivo né, das empresas que passa por vender mais, vender por mais vezes, vender por mais tempo, né, para um número cada vez maior de clientes, a gente vai entender que a relação com o cliente é algo que é muito sério, né? Algo que efetivamente tem que ser tratado, né, como pilar central, né, desse vetor de crescimento. Então, se isso é uma verdade, né, e cada vez mais hoje, principalmente por tudo que a gente tem experienciado aí no mundo, né, do consumidor efetivamente assumindo a rédea e tendo um papel cada vez mais prioritário na decisão por que marcas ou quais marcas consumir, uma gestão desse relacionamento me parece que é fundamental, né? Quer dizer, se há algum tempo atrás a gente via, puxando um pouquinho aí para a minha experiência pregressa, se a gente via que a construção de marca, né, se dava, né, de uma forma muito passiva em relação ao consumidor, quer dizer, eram muito mais mensagens colocadas, né, da empresa para o mercado, sem que o consumidor tivesse qualquer interação. Hoje em dia, a gente viu que esse papel absolutamente se inverteu, né? Quer dizer, a construção de marca passa a ter, na experiência do consumidor, né, um papel fundamental.
E se ela passa a ter um papel fundamental, se eu não me comunicar, se eu não fizer uma boa gestão dessa relação que eu tenho com o meu fornecedor, com o meu cliente, muito provavelmente eu vou deixar, né, ele optar por outras marcas no mercado, porque eu vou descuidar da relação. Então, assim, me parece que, apesar da gente ter uma série de ferramentas que hoje vêm para efetivamente suportar essa relação, e aí todo o avanço tecnológico permite isso, como o Sérgio falou há muito tempo atrás, isso eram colocados em grandes máquinas, sei lá, 4381 da IBM, enfim, era um processo muito mais pesado. Hoje não, as plataformas estão aí muito mais acessíveis, etc. O que precisa é se ter um entendimento que esse pensamento deve estar no mindset das empresas. Então, assim, se você nortear a tua relação a partir do consumidor, ter uma relação com ele e cuidar dessa relação, me parece fundamental para você ter sucesso, né, nesse mundo cada vez mais competitivo. Essa é um pouquinho a visão que eu tenho sobre o tema. Perfeito, perfeito. Eu na pergunta não coloquei, mas o Alex trouxe esse tema também, que é uma percepção minha, de que muita gente, além de ver o CRM como um sistema, como uma solução de software, também tem essa coisa de que CRM é focado em vendas. Eu acho que isso, ao longo do tempo, se criou essa mentalidade. Não era assim lá no início, né? No início era aquela coisa ampla, como eu falei, um guarda-chuva, mal comparando como é o CX hoje, né? CX é muito mais do que CRM, mas também tinha essa questão de ser amplo, né? E agora me parece que virou uma coisa menor, tá? Assim, percepção minha do que eu escuto, né? E assim, quando a gente até fala, puxa, eu quero melhorar a experiência do cliente, uma das formas é você buscar excelência no atendimento, né? Sim. E como é que você consegue ter uma excelência em atendimento se você não tem um CRM de atendimento implantado, né? Verdade. Não tem ali a ferramenta Omnichannel, você não tem o histórico do cliente registrado, enfim, isso também afeta, né? Então, assim, o que eu sempre falo pode ser que a empresa, pela dor, ela entre no CRM pela porta de vendas, mas ela tem que ter esse entendimento, né, do potencial do CRM para vendas, para marketing, e como esses, digamos assim, os CRMs, eles podem estar integrados e trabalhando de uma maneira colaborativa para melhorar a relação com o cliente, melhorar a experiência, né? Então, assim, o CRM, quando a empresa tem implantado de vendas, de marketing, de atendimento, não pode ser vista como departamental, porque a beleza do CRM e a sua otimização é a integração das áreas, né? Então, assim, o CRM é da empresa, né? A empresa tem que ter essa visão, né? E trabalhar da cultura exatamente para demover os silos e todo mundo entender que a experiência do cliente com a empresa, né? Não é com áreas específicas, né? E ter essa integração, esse movimento aí de um trabalho colaborativo, né? E você falou um negócio legal, André, que eu concordo, porque acho que a empresa tem que olhar o seu momento, né, na hora de pensar em CRM. Talvez, nesse momento, para uma determinada empresa, seja mais sensível mesmo à área de vendas. E a gente, como consultoria, tem atuado muito começando por essa porta. Mas pensar que não acaba ali, né? Quando eu organizo, por exemplo, um processo de vendas, como quando o CRM vem para ajudar a dar maior eficiência, de repente, a um processo comercial, entender que quando o cliente compra, a relação não acaba ali, né? Muito pelo contrário, a gente pode continuar aprimorando esse relacionamento com o cliente, porque só assim a gente vai, de fato, fidelizar, né, os clientes. Sim. E hoje eu acho que, pelo menos, parte do que a gente tem buscado fazer é mostrar isso, que por mais que você comece, sei lá, com vendas, com marketing, entender que trazer o atendimento para esse contexto, eu não consigo ver uma estratégia de CRM sem o contexto do... Por mais você fala, mas eu não tenho um saque aqui. Mas você pode não ter um saque, mas você tem cliente e você atende os seus clientes diariamente. Como que é essa relação, sabe? Então, eu acho que esse olhar, e aí não só ferramenta, né? Mas como que é esse processo, né? Como que é esse processo de atendimento? Quando o cliente tem uma dificuldade,
Você está preparado? Você está oferecendo, por exemplo, os canais adequados de interação, de comunicação, pelo menos os canais que os clientes preferem, dado o teu modelo de negócio, alguma coisa do gênero. Então, eu acho que é importante, né, as empresas buscarem ter esse entendimento que, seja começando por atendimento, marketing ou vendas, em algum momento promover essa integração, no mínimo, dessas 3 áreas, no mínimo porque a gente pode integrar vários outros processos, logística, jurídico, enfim, porque no final do dia a gente sempre vai estar lidando com o cliente na ponta, né? Então, Alex, eu acho que você falou uma coisa que é muito legal e eu vou pegar o gancho daí, né, para falar um pouquinho do que a gente de fato entende sobre essa relação. E você tocou na palavra fidelização, né? Então, acho que hoje em dia, se a gente busca cada vez mais perpetuar uma relação com o cliente para que ele lembre cada vez mais das nossas marcas ou da nossa marca e ele efetivamente, né, tenda a consumir e a comprar cada vez mais aquilo que a gente oferta, né, buscando aí, em última instância, ser um lover da marca, ser uma pessoa que efetivamente consuma aquela marca e possa propagar, né, essa marca, fazer o famoso buzz, né, no mercado e falar bem da gente. Não tem como a gente construir essa relação e não tem como a gente buscar a fidelização se de fato o CRM não tiver na cultura da empresa. Tá? Se você não pensar e não tiver esse pensamento arraigado em todas as áreas, né, que servem ao cliente, né, que efetivamente tem contato com o cliente, independente da jornada, né, e do seu ponto de contato ali, se você não tiver isso, né, permeado em toda a organização, você pode ser muito bem sucedido numa área de vendas, mas você pode ser muito mal sucedido num pós-venda se o atendimento não for entendido como prioritário para a manutenção daquele cliente na tua carteira, né? E assim em todos os pontos de contato. Então, eu acho que é fundamental, obviamente, a gente falar em fidelização, mas a gente falar e descer um pouquinho mais, falar em cultura. Como é que efetivamente a gente coloca CRM e trata como uma peça fundamental da cultura da empresa? Porque só aí você vai ter as verdades e você efetivamente vai conseguir respirar de uma forma diferente. Ele deixa de ser um modismo, ele deixa de ser uma necessidade pontual para alguém que precisa vender mais e ele passa a ser, né, algo que você oferta e que você efetivamente entende como sendo prioritário para a continuidade do seu negócio. Porque o teu ativo, né, principal ali é a tua marca e os teus clientes. Fora disso, você pode selecionar várias coisas aí, mas o que importa é isso. Como é que, de fato, eu faço o link entre a minha marca e os meus clientes? E eu acho que a palavra fidelização faz todo sentido, como você colocou, e eu acho que ela efetivamente deveria estar na cultura, né, de toda a organização. Essa é um pouquinho a nossa visão lá na Multiplica, né, porque como a gente nasceu, né, com o consumidor no centro, né, sendo uma boutique de UX, a gente sempre pensou no consumidor como a peça-chave do nosso negócio, né? E eu acho que colocar isso na cultura da empresa e fomentar dessa forma, eu acho que é fundamental. Eu queria aproveitar o gancho e pegar 2 pontos que você falou, Rodrigo. Um é a questão da fidelização, e queria pontuar a importância da pós-compra, né? Pós-compra sobre a ótica do cliente, pós-venda sobre a ótica da empresa. Eu tive acesso a um dado, acho que do Sebrae, que 85% das empresas brasileiras não fazem pós-venda. Como é que você pode pensar em fidelizar cliente e reter se você não faz pós-venda? E o CRM vai te ajudar através da régua de relacionamento, da régua de comunicação. Então, a questão do pós-venda é fundamental, né? Tem até, às vezes, mentalidade, às vezes eu dou um exemplo bobo, o cliente foi lá e ele comprou uma geladeira, né? A empresa entende que a próxima vez que ele vai comprar uma geladeira vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, tá bom, a gente se vê daqui a 10, 15, 20 anos. Gente, mas com uma visão integrada da empresa, né, com essa cultura do cliente no centro, vai entender que a outra área lá que vende o micro-ondas, o fogão, o exaustor, a coifa, enfim, pode estar acionando esse cliente para vender os produtos correlatos, ele ter a linha inteira da empresa, né? Então, essa é a beleza da integração do CRM, do cross-sell, do upsell, enfim, e
e amarrando pelo coração e pela emoção aí esse cliente aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, para a próxima geladeira, o próximo micro-ondas ser da minha marca, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria também pegar do gancho, que você falou da cultura, sem sombra de dúvida. Eu li, acho que essa semana, né, um jornalista amigo meu, ele escreveu, né? Eu acho que a CX é a responsabilidade do presidente da empresa. Concordo totalmente. O CRM também, né? Porque se o presidente ele não tiver totalmente convencido, né, de ter o cliente no centro da cultura, ele não vai trabalhar para demover os silos, ele não vai fazer os follow-ups das áreas para saber como é que as coisas estão indo, não vai promover a interação, enfim. Legal. Uma coisa que eu notei nas falas de vocês, dos três, é que apareceu bastante a questão do CX, né, da experiência do cliente, e também agora no final da fala da Andrea, ela menciona essa coisa o Rodrigo também falou da centralidade do cliente, e eu queria então aproveitar que a gente está nesse tema de CX e centralidade do cliente, e perguntar para vocês, bom, eu sou um empresário, ou enfim, trabalho em uma empresa que não tem CRM, por que eu deveria implantar o CRM? O que eu ganho? Isso apareceu de forma difusa aí nas respostas, né? Vários pontuaram algumas coisas, mas assim, como é que a gente concretiza isso? O que a gente diria para alguém que não tem e está pensando ou está conhecendo agora o assunto, enfim, por que eu deveria implantar um CRM na minha empresa? Eu vou falar assim, eu falava no início dessa questão se for perguntar para uma pessoa de marketing, ele vai explicar CRM como sendo uma coisa, de venda sendo outra. Então, o porquê, esses porquês, Sérgio, na minha visão, eu acho que tem muito a ver com quem vai consumir CRM na empresa, quem vai puxar essa estratégia de CRM dentro da empresa, porque, por exemplo, para vendas, o motivo pode ser ter uma maior eficiência do processo comercial, sabe? Ter mais controle, uma melhor gestão acerca do processo comercial. Significa, por exemplo, numa relação B2B, saber se a empresa não só está trabalhando bem a aquisição de novos clientes, mas cuidando da carteira, entendendo se de fato os vendedores estão trabalhando na sua melhor performance em termos, por exemplo, de atividades que precisam ser feitas, follow-up, visita. Por um outro lado, sei lá, se perguntar para uma pessoa de vendas, o porquê pode estar ligado justamente eu quero entender melhor o comportamento dos meus clientes para gerar mais valor para essa base ou poder, de certa forma, estimular uma maior geração de demanda, seja a partir de novos clientes ou também na própria base, enquanto que, de repente, atendimento pode... o meu motivo, eu estou tendo muita reclamação, eu quero diminuir, eu quero atender mais rápido. Mas, assim, se juntar tudo, eu acho que tem a ver muito com a fala anterior do Rodrigo e da Andrea, porque a gente quer, no fundo, ter uma melhor relação com os nossos clientes, né? E buscar esse entendimento, seja em vendas, marketing ou mesmo atendimento, vai, no final do dia, trabalhar como consequência essa melhor relação. Então, eu acho que o porquê, na minha visão, vai estar muito ligado à área que está buscando o CRM. Eu acho que é um pouco por aí, na minha visão. Sim. Eu assim, concordo totalmente aí com o Alex, né? Quando a gente fala de benefício CRM, vem muito também a questão, ele já mencionou a questão de eficiência, a relação, o fato de ser possível também reduzir custos, né? O CRM também ajuda, né? Porque você acaba otimizando os recursos, né? Porque você tem aí uma visão integrada do cliente, né? As áreas vão saber que outras áreas estão atuando com o cliente, ou que outros vendedores, enfim, não vão em cima do mesmo cliente, com um tipo de comunicação diferente, enfim. O CRM, por exemplo, de atendimento, né, que você tenha o Omnichannel, que você tenha os bots, né, instalados, você consegue, na realidade, otimizar recursos, né, aumenta a eficiência, atende mais rápido, enfim, essa automação, essa integração, né, evita a sobreposição de atividades, né? Então, e é possível a empresa medir o retorno do investimento, né?
que acho que é uma grande preocupação até da liderança, né? Traz retorno? É possível sim medir, né? Sim, eu já vou perguntar para você sobre isso. Eu só queria complementar, Sérgio, porque eu acho, pegando um pouquinho o gancho do Alex, é o seguinte, a gente vê cada vez mais a importância do conhecimento, né, do nosso cliente. Conhecer o nosso cliente, conhecer hábitos de consumo, conhecer atitudes, conhecer frequência de compra, conhecer efetivamente o nosso cliente, independente do meio, se eu estou vendendo ele digitalmente, se eu estou vendendo ele numa loja física, mas conhecer o cliente me dá a possibilidade de oferecer melhores produtos, me oferecer no tempo necessário, perenizar essa relação, né? Quer dizer, a gente usa muito aqui na Multiplica esse conceito e essa relação entre lifetime value, né, o tempo de vida do cliente e o próprio custo de aquisição. Quer dizer, quanto mais eu cuido desse cliente, o custo para adquiri-lo aconteceu uma vez só, e na medida em que eu tenho mais vezes ele frequentando, né, o estabelecimento ou o meu e-commerce, etc., a relação vai ficando cada vez mais positiva, porque o número do custo de aquisição, né, como denominador, vai ficando menor na relação. Então, pegando um gancho também do que a Andrea falou, quer dizer, como é que eu diminuo o custo? Bom, se eu estou estimulando, né, esse contato mais frequente, se eu estou perenizando essa relação, o custo que eu tive para adquiri-lo, né, quer dizer, o meu CAC, aí, ele vai ficando menos relevante ou menos importante na medida em que essa relação vai ficando mais perene. Então, assim, mas para resumir, eu acho que tudo passa pelo conhecimento, por entender quem é a outra parte, por entender, se eu estou falando de uma relação B2B, quais são as necessidades dessa empresa. Se eu estou falando de uma B2C, quais são as necessidades desse consumidor, como é que ele se comporta. Então, eu acho que tudo passa por aí. E CRM, para mim, assim, permeia tudo isso, entendeu? Quer dizer, ele me dá a possibilidade de conhecer muito profundamente e fazer uma gestão desse relacionamento muito mais eficaz do que se eu tiver informações dispersas, informações em ferramentas diferentes. Se eu perder essa integração, que foi outro ponto que a Andrea colocou, eu acho que faz muito sentido e faz parte também, né, da construção de uma boa implementação de um CRM, e que o CRM efetivamente esteja na cultura, porque ela passa pela integração de ferramentas, integração de informação, tudo visando o quê? Ao melhor relacionamento com o cliente e a perpetuação dessa relação da minha marca com esse cliente. Sim. Ô, Rodrigo, desculpa, André, rapidinho. Não, imagina. Uma coisa que me ocorreu aqui, e acontece demais, assim, a gente acompanhando alguns clientes, gastando, assim, tubo de dinheiro para fazer aquisição de novos clientes, mas não enxerga o tanto de dinheiro que está na mesa por não trabalhar bem a base de clientes, né? Não entender que, como o exemplo que a Andrea trouxe, pô, eu vendo geladeira, mas provavelmente se eu sou um fabricante de geladeira, eu vendo micro-ondas, eu vendo, sabe, outros produtos que, se eu trabalho bem essa relação, eu consigo estimular esse consumidor e gerar mais valor para ele, ofertando de forma oportuna produtos correlatos, sugerindo upgrade. Mas, pelo menos, a gente tem acompanhado um foco demasiado na aquisição de novos clientes e não percebe que é muito mais fácil e mais barato trabalhar também a base, né? Então, isso que eu observo, não sei vocês aí, mas é algo que a gente tem acompanhado demais, assim. Sim. O que eu ia falar, que também me ocorreu à medida que vocês iam... a gente está conversando aí sobre o tema, é que o CRM, ele também força a empresa, ou ajuda, né, a arrumar a casa, né? Às vezes tem uma bagunça de processos dentro da empresa, né, dentro da cozinha, né, dali da empresa, que faz com que a satisfação do cliente vá na lua, a insatisfação do cliente vá na lua, né? E às vezes por quê? Porque o cliente entra em contato com a empresa para resolver um problema, tá? Não tem processos definidos, então não tem um CRM ali que abra um ticket, né? E identifique para que ele criar para resolver o problema, e o pedido do cliente fica, o problema perdido dentro da empresa, né? Então, força a empresa a desenhar os processos, né? Quais são os processos relacionados com cada
pedido ou dúvida ou reclamação de cliente, envolve 3, 4, 5 empresas, então, deixa eu dar visibilidade através de um processo, quem é responsável, e definir os SLAs para garantir a satisfação do cliente. Então, ele ajuda, na realidade, a arrumar a casa, né? Eu acho que eu sou super fã de CRM, então eu sou suspeita. Que legal. E se você for ver, André, assim, e por que eu insisto tanto no assunto da cultura, né, do CRM como cultura da empresa? Porque não adianta você ter uma iniciativa, né, para resolver um problema pontual na área de vendas e depois esquecer, né, toda a tua base, esquecer a manutenção dessa base. Quantos projetos você já deve ter participado, ou vocês aqui já devem ter participado, em que a gente tem que fazer higienização de base? Né? Por quê? Porque se adquiriu o cliente, se colocou dentro de algum sistema, ele está lá, mas a manutenção ela simplesmente foi esquecida porque aquilo foi tratado de forma pontual e ela não pode ser tratada de forma pontual. A minha relação com os meus clientes, que já me custaram para ser adquiridos, etc., ela não pode ser tratada de uma forma pontual. Ela tem que ser tratada e nutrida, né, diariamente. Por isso que é um assunto cultural. É um assunto que a gente tem que efetivamente fazer com que esse mindset, esse pensamento parta de cima para baixo, porque o compromisso é do maior, né, do gestor, de fato, em divulgar e disseminar essa visão, e que todo mundo entenda que isso é fundamental. O cliente, tratar bem o cliente, entender bem o cliente, entender as suas dores, como me relacionar com ele, etc. Isso é do dia a dia. Tem que ser do dia a dia. Se não for, a gente abre espaço para uma série de outras marcas, nossos competidores, que hoje, assim, a gente tem muitos, né? A gente tem muitos. Né? Então, se eu não encantar o cliente aqui, a gente está no mundo das escolhas, né? Então, escolhe uma outra marca, escolhe um outro atendimento, escolhe alguém que se preocupe com ele e fideliza. E quanto vai nos custar para adquirir outro cliente similar àquele que a gente tem? Então, assim, é uma questão de escolhas mesmo. A gente tem que escolher. Por isso que eu acho que, assim, CRM, e eu acho que ele cresceu muito a necessidade e a visão da importância, né, do CRM, na medida em que o consumidor passou a ser responsável direto pelo sucesso da marca, pela construção da marca. A experiência dele é fundamental para a gente conseguir perpetuar, conseguir ter uma relação mais perene, conseguir lançar novos produtos. Se não fosse isso, a gente já está daquele jeito antigo lá. Eu estou me comunicando, estou dizendo o que eu sou, e etc., e não estou ligando para aquela experiência. Hoje, da forma com que a gente tem redes sociais, uma mídia muito fragmentada, etc., trata mal um cliente. Não cuida dessa relação para ver o que acontece e de que forma vai ser reverberado esse assunto. Fundamental. Então, assim, os canais estão fazendo com que a gente tenha que ter essa preocupação cada vez mais constante. Não tem como. Eu não vejo o espaço para não cuidar dessa relação. O Rodrigo e Andréia, Sérgio, eu não sei vocês, mas eu concordo com o que você falou, Rodrigo, de cada vez mais as empresas estão se dando conta, né? E muito puxadas pelo próprio comportamento do consumidor hoje, que é de fato protagonista nessa relação hoje. Mas eu confesso que às vezes é assustador ainda no Brasil ver o volume de empresas que, quando você fala de CRM, que a gente não está falando de algo novo, né? A gente está falando de um conceito que existe há alguns anos aí, né? Mas que as empresas ainda não sabem, assim, de fato, o que é, né? O CRM é o Conselho Regional de Medicina, parece que falar, mas tem um volume de pequenas e médias empresas que não sabem o que é, como isso pode gerar valor para os seus negócios. Eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 2 anos. Aqui, qualquer empresa sabe o que é CRM, está usando algum tipo de ferramenta, mas no Brasil eu acho que tem um espaço assim, muito grande ainda para a gente poder trabalhar. Tem muita falta ainda de informação a respeito do tema. Eu não sei o que vocês acham. Perfeito. Eu ia mencionar isso num próximo tópico para vocês discutirem. Vamos pegar o gancho do Alex e vamos, de repente, falar agora. Saiu uma pesquisa no meio do ano, acho que foi junho, se eu não me engano, da RD Station, que é um vendedor de sistemas e um player importante aqui no Brasil, né, de CRM, e eles colocaram nessa pesquisa que mais de 50% das empresas brasileiras, ou pelo menos da amostra que eles fizeram, que é bem substancial, foram mais de 1.500 empresas, se eu não me engano, não usam CRM. Tá?
tá? Das empresas que eles pesquisaram, são de todas as áreas, vários portes, então não é uma pesquisa bem democrática ou inclusiva, tá? Não é só para grandes empresas. E mais de 50% foi um número que me chamou a atenção, e está bem em linha com a percepção do Alex, né, de que aqui no Brasil a gente ainda tem um largo espaço aí para crescimento e implantação de sistemas e até de criar essa cultura, né, que vocês, o Rodrigo, principalmente, está chamando bastante atenção, de centralidade do cliente, né, que pega aí junto com a experiência do cliente, né, com o CX, que está bastante em voga. Talvez o CX impulsione novas implantações de CRM também. Eu queria saber de vocês sobre isso, o que vocês acham, o que causa essa distância aí, ou gap entre nós e os Estados Unidos, ou essa pouca implantação, ou menos do que poderia ser, né, nas empresas brasileiras? Eu acho que passa por várias coisas. Eu acho que eu vou pegar uma ou duas, né, e deixar aí para o Alex e o Rodrigo responderem. Eu acho que passa pela falta de entendimento realmente do que né? Tem algumas barreiras, né, sobre o ponto de vista de custo, né? Percepção, às vezes, que é só para grande empresa. Hoje a gente tem ferramenta gratuita, né, de CRM, então não tem mais desculpa, né? A empresa pode sim sair do controle do Excel e trabalhar com essas ferramentas gratuitas. E aí, à medida que vai provando que dá retorno, a sua importância, vá fazendo um upgrade, né? Ou nessa mesma ferramenta para conseguir um limite maior, às vezes, sei lá, de disparo de e-mail, etc. Ou vai, na realidade, plugando outras tecnologias, né? Para realmente melhorar o ecossistema, digamos assim, da experiência e da criação de relacionamento com os clientes, né? Esse é um dos mitos, né, André, de que CRM é para grandes empresas. Na Sim, verdade, hoje em dia, qualquer empresa pode ter um CRM, né? Sim. E assim, existem inúmeras ferramentas, né? Não sei o número que você tinha levantado, que era mais de 5.000, existem inúmeras ferramentas, né? Algumas centenas, Andréa. Centenas. Então, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Então, é uma questão de entender. O que eu sempre falo não compra a primeira que vem, né? Não compra a recomendada pela sua agência de comunicação, né? Você precisa de um especialista para te colocar na mesa opções, porque quando a gente começa o CRM, a gente precisa pensar no longo prazo, né? Porque às vezes até você investe numa ferramenta que pode depois comprometer o que você vai fazer no futuro. Então, precisa planejar antes de comprar, né? Sim, perfeito. Eu acho, pegando aqui um pouquinho, respondendo um pouquinho aí a provocação do Sérgio, eu acho que a gente tem que olhar bastante. Primeiro que acredito piamente nessa informação da RD, é uma plataforma muito robusta e tem de fato uma visão muito boa, né, das oportunidades e do mercado, né, do retrato do mercado como um todo. Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho sempre para a maturidade do nosso mercado versus a maturidade de outros mercados, né? Então, o Alex colocou também um pouco no assunto dos Estados Unidos, etc. Assim, como é que o consumidor, né, quem é esse consumidor médio do mercado americano, qual é a relação que ele tem com as marcas, como é que as marcas se comunicam, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente puxar um pouquinho aí para o mundo do advertising, né, a gente ainda tinha uma concentração, Andréa, né, nós que fizemos vários projetos juntos aí também, né, no passado em alguns clientes, a gente viu uma concentração muito grande da comunicação ainda em alguns veículos, né, que são veículos importantíssimos do mercado, mas que ainda disseminam as suas mensagens sem que eu, do lado de cá, como consumidor, possa interagir, né? Hoje, mais de 50% do que se investe no mercado publicitário está no digital, né? E estar no digital significa que eu, como consumidor, posso interagir, né, com aquela comunicação que é feita. Então, na medida em que a gente vai entendendo que o consumidor mudou, que o consumo, né, de meios dele é completamente diferente, eu vou efetivamente entendendo que a minha relação com ele também tem que ser diferente, né? Não tem mais aquele assunto da novela 3, gente sentada no sofá às 8h30 da noite consumindo, né, grandes mídias no intervalo de novela. Assim, mudou.
Mudou a segunda tela, mudou uma série de coisas. Então, na hora que eu vejo que esse consumidor está em outros ambientes, ou está em outros canais, e eu preciso me comunicar, e eu preciso falar com ele, significa que eu preciso ter ferramentas que efetivamente conduzam, né, a minha empresa, a minha marca, a ter uma comunicação mais eficaz com esse consumidor. Ouvir o consumidor, efetivamente ver o que ele está falando nas redes sociais sobre a minha marca, de que tipo de consumo, hábitos e atitudes ele tem, e as redes sociais mostram muito isso. Então, assim, eu acho que quando eu falo de maturidade, eu falo justamente disso, da mudança dos hábitos de consumo, né, desse consumidor em mercados mais desenvolvidos e em mercados que estão em desenvolvimento. Se a gente fizer a mesma comparação nossa aqui do Brasil com alguns países da América Latina, a gente vai ver que a gente já está num nível muito mais avançado, né? E a maturidade do nosso, e até a maturidade digital mesmo do nosso mercado, muito maior, né, do que os nossos vizinhos aqui. Portanto, os hábitos são diferentes. Portanto, o tratamento com esse consumidor é diferente e a relação e as ferramentas que eu tenho para efetivamente possibilitar esse cuidado, né? Esse cuidado com o consumidor é diferente. Eu acho que quanto mais maduro os mercados estiverem, quanto mais maduros estiverem os consumidores, né, efetivamente, maior vai se dar essa relação e esse cuidado, né? Assim, ou as empresas vão cuidar disso, ou ele simplesmente, o consumidor vai trocar de marca, vai optar por outra que efetivamente possa lhe satisfazer. É sobre isso, é sobre satisfação, é sobre estar bem cuidado. Por isso que eu falo que o assunto é cultural. Perfeito. Eu concordo, e só rapidinho complementar, o que eu vejo também tem a ver com o que a Andrea falou no início. Eu acho que muitas vezes o que inibe, eu vou falar do mercado brasileiro, assim, o acesso das empresas por CRM, o fato de ter uma visão, de certa forma, equivocada, achar que CRM é um negócio, como o André falou, só para grandes empresas, que vai demandar investimento assim, muito alto. Já foi assim, no passado o CRM estava restrito às grandes corporações, porque de fato, e eu já participei de muitos desses projetos, eram projetos de milhões, assim. Mas hoje, também como o André falou, existem ferramentas até gratuitas, tem muita empresa que está controlando, que eu digo, fazendo a gestão não só do negócio, mas dessa relação com o cliente no Excel. Nada de errado com o Excel, mas eu acho que tem ferramentas que vai propiciar, entregar uma experiência muito melhor para o cliente, na medida que a gente passa a ser capaz de repente, atender o consumidor e entender, como o Rodrigo falou, qual que é o comportamento desse consumidor na rede social, o que esse consumidor ele está fazendo no meu site? Será que eu não posso melhorar a comunicação do meu site com base nessa informação que eu passo a entender também? Muitas ferramentas e plataformas de CRM já entregam isso, não só a gestão de forma integrada de redes sociais, mas entender o comportamento não só de compra, mas o que muitas vezes antecede essa compra do consumidor. E aí eu estou falando o comportamento no site, o comportamento e o engajamento que ele tem a partir das nossas comunicações, no que a gente manda para o cliente, mas acima de tudo também assim, entender que hoje o consumidor não quer ser passivo nessa relação, acho que o Rodrigo falou disso. O consumidor quer interagir. Será que a gente está abrindo o canal para o consumidor interagir, ter voz na relação, fazer pesquisa, sabe? Então, eu acho que tem assim, muitas possibilidades, oportunidades, opções. E eu acho que parte do nosso papel aqui, o que a gente está tentando é desmistificar um pouco desse conceito, né? Porque de fato, é um conceito, se a gente parar para pensar, é um conceito simples, mas, ao mesmo tempo, tem trabalho aí para ser feito, né? E hoje tem, assim, muitas ferramentas, muita informação, muito conteúdo a respeito do tema. E eu acho que o livro tem um pouco dessa proposta também, né, André? Sim, exatamente. Ele educar, ele se aprofunda em alguns temas que você não vai encontrar em lugar nenhum, como o CRM nas mídias sociais, né? Que não é o tema hoje aqui da conversa, mas vem desmistificar várias coisas. E aí uma questão, o CRM é vantagem competitiva, né? Eu acho que também aí, se a liderança entender que é uma vantagem competitiva, vai querer aprofundar no tema e ver como é que realmente pode viabilizar a implantação, né? Tem uma frase do Jack Welch que fala...
é que a vantagem competitiva você se obtém de duas maneiras. Uma é entendendo o cliente mais rápido que a concorrência e entendendo o cliente, tomando ações junto a esse cliente mais rápido que a concorrência. E o CRM faz tudo isso, né? Porque ele amarra tudo, né? Ele vai lá desde o banco de dados, a segmentação, a estratégia, a tecnologia, a regra de relacionamento, enfim, propicia essa vantagem competitiva em várias frentes, né? Que a gente falou, né? Marketing, atendimento, vendas, enfim, a empresa como um todo. Ô André, só um comentário também adicional sobre essa questão da vantagem competitiva. Essa semana eu estava com uma reunião com uma grande montadora aí do Brasil, montadora de automóvel, e eles, de olho assim, nessa perspectiva, de certa forma, recessiva que estão apontando aí no mundo para 23, essa coisa toda, e eles colocando que para eles já está claro que 2023 é o ano do CRM, porque a gente um comportamento excessivo e a importância de lidar melhor com a relação dos seus clientes atuais. Não só pensar no novo cliente, mas trabalhar com a base, né? Exatamente. Então, assim, acho que as empresas, ao mesmo tempo, estão se dando conta que, de fato, trabalhar CRM é, de certa forma, se manter vivo até, né, no mercado. Sem dúvida. Sim. Aproveitando aí, eu acho que a André e o Alex levantaram a bola para mim agora, no final das duas falas, e o Rodrigo já tinha falado sobre isso, acho que talvez no segundo tema que a gente discutiu, que é como é que a gente consegue concretizar os benefícios do CRM? Como é que vocês veem isso? O Rodrigo falou lá atrás em lifetime value, né? O valor do cliente ao longo do ciclo de vida, né? Que está claro para todo mundo que é o que a gente tem que buscar, né? Essa rentabilização da relação, né, ao longo do tempo. Perfeito. E como é que o CRM nos traz isso? É sempre um desafio para qualquer empresa justificar projetos, né? Não só a CRM, qualquer projeto. Mas como é que a gente, né, nós consultores, ou sei lá, a gente trabalha em vendas ou em marketing ou no atendimento dentro da empresa, como é que a gente vende isso para a liderança? O que tem de concreto? Como é que os resultados do negócio são linkados ao uso do CRM? Como é que vocês enxergam isso? Bom, desculpa, André, vai lá. Não, vai lá. Você primeiro agora. O que eu vejo, e também, né, como na cadeira de consultor, a gente sempre consegue sensibilizar um cliente, alguém que está do outro lado, quando a gente mostra valor, né, e mostra que efetivamente aquilo que a gente está vendendo vai gerar, né, um impacto positivo para ele a curto, médio ou longo prazo. Perfeito. Então, assim, essa é a melhor forma de você vender qualquer projeto, né? Se ele perceber, se ele vir que tem valor naquilo que você está ofertando, ele efetivamente vai ficar sensibilizado e vai considerar o fato de efetivamente poder comprar aquele projeto. Quando a gente fala em lifetime value, né, e a gente efetivamente fala em manutenção desse cliente, né, aumentar o ciclo de vida desse cliente no tempo com a nossa marca, a gente mostra para ele que com ferramentas de CRM, com esse pensamento integrado, a gente pode não só manter o nosso cliente na base, como incrementar ou aumentar o ticket médio dele, né? E como ele pode aumentar a frequência de uso dele. Né? Então, se no exemplo que a Andrea deu, esse cara está comprando uma geladeira hoje aqui, amanhã eu estou fazendo algum tipo de ação de cross-selling e ele vai comprar um micro-ondas, e depois ele vai comprar algum outro tipo de produto da minha linha, eu estou, de alguma forma, né, aumentando a relação dele com a minha marca, mostrando que eu estou trazendo mais receita a partir desse conhecimento. Mas eu só consigo fazer isso se, de fato, eu entender que aquele cara que está comprando uma geladeira já teve um micro-ondas, e o micro-ondas tem um churn, tem um ciclo de vida menor do que a geladeira, né? E que, efetivamente, eu posso abordá-lo de uma outra forma se eu entender que o hábito de consumo dele passa mais por micro-ondas do que por fogão. Estou chutando, mas tudo depende da forma com que eu vou entender esse consumidor. Se eu ficar esperando para ver se ele vai voltar e vai comprar o micro-ondas da minha marca, é uma atitude que outros não farão. Vou entender o hábito de consumo dele, vou entender como é que é a vida desse cara, se é uma vida mais contemporânea, se não é, se tem hábitos que necessitam de agilidade, ou, portanto, um micro-ondas pode caber na vida dele sim. Como eu abordo? Como eu mostro para ele que eu também tenho um micro-ondas
bacana para ofertar, né? A um preço bem competitivo também, que tem um pós-venda e uma manutenção super bacana também, e que está integrado, por exemplo, com um curso ou receitas que algum chefe vai poder me dar para eu efetivamente poder cuidar da refeição que ele vai fazer através do micro-ondas. Você percebe? Quer dizer, tudo isso só tem sentido se eu conhecer esse cara, se eu efetivamente conhecer, de fato, essa minha audiência. E para isso, o CRM está aí. Quer dizer, as ferramentas que a gente tem possibilitam isso de uma forma muito eficaz hoje, a um custo muito baixo. O que a gente precisa ter é esse mindset inserido na organização. Porque aí tudo vai mover e tudo vai levar, né, a esse pensamento e a essa atitude. Né? Pensamento com atitude. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu vejo que essa relação, ela cada vez tem que ser nutrida mais vezes e permeada na organização. Eu falo isso constantemente porque do lado de cá, da Multiplica, a gente bate muito nessa tecla, sabe? E os nossos projetos, eles são bem-sucedidos na medida em que a gente consegue encantar o cliente com essa proposta de valor. Né? Se efetivamente o cliente entende e vira, obviamente, né, essa relação, esse ganha-ganha na relação, ele compra o projeto e vai colocar o CRM dentro da empresa. Muito provavelmente a entrada se dá por vendas, por uma necessidade pontual de aumentar as vendas. Mas depois ele pensa que o pós-venda pode ser um item assim, muito crucial na retenção desse cliente. Né? Se eu não tiver um pós-venda bem feito, eu posso perder esse cliente na próxima compra. Se eu não tiver uma relação, um entendimento do hábito, pode ser que eu não oferte para ele, no exemplo que a gente deu aqui, o micro-ondas em questão. Né? Mas outro vai fazer isso. Então, assim, esse cuidado com a relação e esse cuidado no entendimento desse cliente me parece ser fundamental. E o CRM, hoje, com a facilidade de acesso, facilidade com as centenas que o Alex falou, de ferramentas que se tem no mercado, só não faz quem não está antenado para esse assunto. E aí vai custar mais para ter novos clientes, vai gastar mais, vai ficar menos competitivo no final do dia. Sim. Eu acho que o CRM tem algumas belezas, né? Uma delas é ser possível esse pensamento estratégico para ações não aleatórias da empresa. Porque sem um pensamento estratégico que todo esse ecossistema do CRM te propicia, você vai ter ações muito mais assertivas, né? Mais personalizadas, né? Melhor endereçadas para melhores resultados, né? E também a importância de entender, né, que o CRM ele vai permear a cadeia toda, né? A jornada do cliente toda, né? Desde a geração de leads, conversão de leads para clientes, e aí a retenção, a fidelização, né, para um resultado sustentável, né, trabalhar essa base, né, não precisar sair prospectando, investindo mais fora, vamos cuidar do que a gente tem, né, com métricas adequadas, né, o lifetime value eu também sou super fã, porque você consegue ali segmentar e entender os clientes potenciais que são fiéis, te trazem maior rentabilidade, para você investir neles, né, enfim, assim, uma série de belezas, uma CRM. Perfeito. Tá no mudo, Alex. Desculpa. Não, só para complementar rapidinho, eu concordo com o que o Rodrigo e o André trouxeram, mas, Sérgio, uma das melhores maneiras de justificar CRM, pelo menos é o que a gente tem visto, assim, é entender onde está doendo, onde o calo está apertando. E mostrar, às vezes, assim 2 minutos você mostra lá que quanta oportunidade, de repente, a empresa não está perdendo, seja em vendas ou no atendimento, quantos problemas não estão acontecendo pelo fato da empresa não estar ligada, muitas vezes, no que está acontecendo nessa relação com o cliente. Às vezes, assim, a gente costuma ver uma área de vendas, o vendedor, assim, super animado para fechar um negócio, mas ele não consegue saber que, de repente, aquele mesmo cliente está com problema lá no atendimento. Enquanto que, quando ele passa a ter CRM, ele consegue enxergar o consumidor de uma maneira mais integrada, né, independente do momento da jornada ali. Então, acho que você mostra isso facilmente com dados, entendendo assim historicamente como que a empresa está performando, o que ela pode melhorar a partir dali, um pouco da fala do Rodrigo que ele trouxe no início. Perfeito. Esse ponto eu queria só complementar, desculpa, Sérgio, só uma coisinha em relação ao que o Alex falou. Você imagina, se uma empresa tem a preocupação constante com o seu cliente e com o nível de satisfação, então vamos dizer que ele tenha muito bem implementado um NPS e que vai medir a satisfação desse cliente.
Se ele tiver isso, né, integrado, né, a todo o programa de relacionamento dele com o cliente, ele vai entender que aquele cliente que não está tão satisfeito, se a gente fizer uma melhora na oferta do produto ou do serviço, a gente consegue reverter esse tipo de ação e consegue deixá-lo na nossa base mais feliz por mais tempo. Se a gente tiver, nesse exemplo, nada integrado, quer dizer, uma informação só da equipe de vendas e que efetivamente está servindo para aquele consumo imediato, mas não está sendo tratado no pós-venda, muito provavelmente eu vou perder esse cliente. Usando o exemplo da própria Andrea. Se eu tiver isso numa folha de Excel, né, numa planilha de Excel, e isso não tiver integrado, né, com o meu sistema como um todo, certamente eu não estou usando esse dado para transformar em informação e efetivamente poder ter alguma ação efetiva em cima, né, desse dado que chegou para mim e que foi analisado e que eu efetivamente usei ele a serviço da companhia. Então, assim, o papel da integração de todas as informações com a ação que se toma a partir, né, do que a gente chama dos insights gerados, né, a partir disso, me parece fundamental para, de novo, uma coisa muito simples, manutenção desse cliente na nossa base, aumentando o ticket, comprando mais e, obviamente, diminuindo o custo de aquisição, né, dele mesmo na relação. Então, eu acho que CRM, de fato, se 2023 está sendo colocado como um ano realmente muito difícil a partir do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, possível recessão, etc., assim, ter ferramentas de CRM implementadas na empresa como um todo vão, no mínimo, tentar manter o status quo, né? Vão, no mínimo, ter uma manutenção dessa situação. E agregar valor para a empresa, agregar valor para o cliente, gera vantagem competitiva, né? É isso. Pessoal, meio-dia. Opa, passou rápido. Passou rápido, né? Bom papo. Poderia ficar aqui conversando por horas, mas a gente tem o combinado era essa 1 hora. Não sei se vocês querem deixar algum recado final aí, alguma consideração. Mas eu desde já agradeço aí vocês pelos ensinamentos aí, por compartilharem as experiências de vocês, que são maravilhosas. Foi muito, muito bom hoje o nosso bate-papo aqui, foi muito rico. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando a live também se beneficiaram aí de alguma forma com o que a gente levantou aqui. Eu queria agradecer aí a participação de todos. Serão 8 lives com 14 coautores do livro, né? Esse livro CRM que a gente acabou de lançar, da coleção Experiências que Deixam Marcas. E amanhã, às 11 horas, a gente terá outra com outros coautores, outros temas. Então, queria convidá-los a participar. Exato, já fica o convite desde já. Eu quero agradecer, parabéns também, Sérgio, pela condução aqui. Foi uma honra aqui, não só dividir esse espaço dessa mesa virtual, mas também dividir com vocês a oportunidade da gente participar desse projeto, que é o livro, que ficou realmente incrível. Eu gostei muito do resultado. Eu acho que a gente precisa de mais literatura sobre o tema, e o conteúdo que esse grupo conseguiu produzir foi realmente muito bacana. Eu tenho certeza que vai contribuir com o mercado de uma forma geral. E parabenizar, André, por estar puxando e liderando esse projeto. Verdade. Foi bem legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada a vocês. André, parabéns pela tua iniciativa. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que, como o Alex falou, você está puxando uma fila que é super importante, né? E eu me sinto muito honrado de estar com você nesse projeto também. Sérgio, agradeço bastante também a tua condução, acho que foi bacana, foi muito legal. E, Alex, dividir também contigo esse espaço aqui foi ótimo, e a gente, né, tem várias coisas para falar aí para frente. Então, queria agradecer muito e me sinto muito honrado pelo convite. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado amanhã a todos. Amanhã tem mais. Um ótimo dia, amanhã tem mais. Amanhã às 11 novamente, mesmo horário. Obrigada, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos.